Olá, boa tarde a todos. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com você e pedir que realmente você venha estudar essa palavra, meditar, entender e trazer para os dias atuais, ou seja, contextualizar com os dias dos quais nós estamos vivendo. A palavra de Deus nos orienta para isso, ele não gosta de vãs repetições. Muitas vezes nós conhecemos a palavra, repetimos a palavra, mas verdadeiramente não entendemos, não vivemos, não estamos sendo renovados pelo entendimento da palavra. Não estamos sendo transformados. E isso é muito importante, nós lemos a palavra de Deus e não precisa ler muito durante todo o dia, porque muitas vezes você não vai conseguir extrair ali o que realmente o Senhor quer falar com você. Leia aquilo que o Espírito Santo te guiar a ler, não mais e nem menos. É difícil? É. Mas se nós pedirmos ao Senhor para que nos dê esse entendimento, cada vez que nós vamos buscá-lo, cada vez que nós vamos entrar na presença do Senhor, eu creio que Ele vai nos guiar. E que quando nós sentirmos que seja vontade da nossa carne ler mais ou menos, acerca de ter entendimento mais ou menos, isso provém da nossa carne, provém do nosso ego, provém da nossa vontade e não da vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos ler, meditar na sua palavra, estudar e aprender. Aquilo que passa disso, a palavra dele mesmo diz, é sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. E nós temos que estar atentos e sensíveis para essas orientações, que são até pequenas para nós, aos nossos olhos, mas são muito valiosas e grandes quando nós aprendemos, quando nós realmente ali entendemos e praticamos, fazemos, agimos sobre aquela palavra. Essa palavra que está lá em Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17 ao 19, vem muito nos dizer sobre os dias atuais, sobre os dias de hoje. Vem nos ensinar muita coisa, não é? E que não seja só de boca nós pronunciarmos isso, mas sim vivermos e sabermos. Em cada situação difícil, em cada momento, em cada circunstância que aparecer diante de nós, nós venhamos saber que o Senhor é a nossa alegria e que nele está a nossa salvação. Olha o que diz então: porquanto ainda que a figueira não floresça, ou seja, que ela não venha dar frutos, que ela não venha dar flores, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada estejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Ou seja, diante de tudo isso, se isso nada acontecer, ou seja, se vier ali a peste sobre muitos lugares, mortandade, se vier ali a secar muitos frutos, muitos alimentos, há muitas pessoas passando necessidades, agricultores, pessoas que estão esperando como nós o alimento para comprar na feira, no supermercado, e que muitas vezes houve grandes perdas, produtos aumentaram o seu valor. Sabemos que tem aí também a ganância humana, essa vontade da carne de ganhar mais sobre isso, mas tudo isso é com Deus. E ainda que tudo isso aconteça, a palavra de Deus nos ensina. Todavia, no versículo 18 diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, independente dessa situação que está acontecendo, aqui mesmo onde eu moro, nós, além da pandemia, além do isolamento social, além de todas essas coisas, problemas econômicos, problemas políticos, os quais nós estamos aí expostos, não é? E vemos e temos que ter discernimento para saber entender e muitas vezes ficar calado e apresentar as nossas causas somente ao Senhor e orar pelas autoridades, orar por essas situações, orar uns pelos outros. Nós temos que saber que, independente dessas situações, nós temos que ter a nossa alegria no Senhor. O nosso coração tem de estar alegre nele, não por causa das coisas que estão acontecendo, não por aquilo que os nossos olhos estão vendo, ou o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente está sentindo, mas nós temos que nos alegrar no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação e Ele vai dar o escape. Ele já deu, A palavra dele diz que antes que todas as coisas viessem até nós, antes que viesse um problema, agora me fugiu a palavra exata, mas antes que viessem as situações, ele nos dá o escape. Então, nós temos que nos alegrar nele, nós temos que estar seguros nele. E olha o que diz ainda no versículo 19: Jeová, o Senhor, nosso Deus,
é a nossa força. E fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ou seja, ele vai nos fazer andar além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós imaginamos, além das nossas alturas, ou seja, é além daquilo que nós podemos imaginar, além daquilo que nós podemos andar, além daquilo que nós podemos fazer por nosso próprio braço, por nossa própria força, por nossa própria carne. Nós podemos andar sobre as nossas alturas quando confiamos, nos alegramos no Senhor. Que esta palavra venha falar ao teu coração, que você venha entender e verdadeiramente viver e saber que, independente das situações, se você não tiver produto, se você for um agricultor, por exemplo, se for um empresário, alguém que dependa de você para comer, para vestir, para fazer qualquer coisa, ainda que os frutos estejam secos, ainda que muitos e muitas coisas venham a mentir para você, venham a enganar, venham ser ilusórias, ainda que não haja animais, ainda que muitos estejam aí, não é como eu estava falando aqui onde eu moro, além de todos esses problemas, eu acho que eu não continuei, além de todos esses problemas, ainda há a questão da estiagem. Boa parte do país, a estiagem está fazendo com que animais venham morrer, fazendo com que queimadas venham aumentar, fazendo com que alimentos sejam destruídos no campo, morram por falta de água. Não é só o vírus que está circulando, mas também outras pragas junto com ele. Nós sabemos que estas coisas iriam acontecer e muito mais ainda virão, como diz a palavra de Deus. Se você lê em Apocalipse e em João, não é? Você vai entender que muitas coisas vão vir. Mas aqueles que estão no Senhor, aqueles que creem no Senhor, aqueles que têm a sua alegria e se alegram no Senhor, Ele é o Deus da nossa salvação. E nós sabemos que Ele é o nosso escape, que Ele está junto de nós, que nós temos que nos alegrar, porque Ele nos fará andar sobre as nossas alturas. Ou seja, quando nós não podemos fazer mais nada, quando das nossas próprias forças, do nosso próprio entendimento, nossa própria vontade, nós não temos mais nenhuma opção, não temos mais como fazer, nós nos sentimos impotentes. E pode ter certeza, se você não se sentiu ainda impotente com relação às suas forças, à sua capacidade, um dia que o Senhor te faça sentir impotente, não para que você venha sofrer, não, mas para que você venha entender que depende somente do Senhor. Eu já passei por fases como esta e sei que nós temos que depender do Senhor. E Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, Ele é que nos faz andar, não é? Nos fará os nossos pés como os das servas e nos fará andar sobre as nossas alturas. Que Ele te guarde, que Ele te proteja, que Ele venha te dar o entendimento necessário para que você venha compreender essas palavras, principalmente nesta fase, nestes dias em que estamos vivendo e nos demais dias que virão. Que o Senhor seja a tua alegria, que o Senhor seja a tua força, que você esteja depositando toda a tua confiança nele e não em ninguém e nem em nada, mas somente nele. E ele providenciará, ele fará, dará o escape, ele fará você andar nas suas alturas, além daquilo que você pode, além daquilo que você pensa, além daquilo que você imagina ou está vendo com os teus olhos físicos. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima terça-feira e até uma próxima mensagem, se Deus quiser.